curso Letras Libras, IFNMG, disciplina estágio em L1 e estágio em L2. O professor responsável pela disciplina estágio em L1 é o professor Charley, e o responsável pelo estágio de ensino em L2, a professora Michele. Eu, Marisa, juntamente com eles dois, iremos explicar para vocês, para que vocês possam entender sobre o projeto de intervenção. Eu, juntamente com Charley e Michele, vamos oferecer a vocês, de forma clara e detalhada, o que é o projeto de intervenção. Utilizaremos PI, vamos convencionar este sinal, PI. Qual é o objetivo? Por que fazê-lo? Então, eu vou detalhar como se fosse um tutorial, o passo a passo da organização desse projeto, de forma que vocês o realizem, juntamente com o relatório. Estarei apoiando esse processo. O estágio de L1 continua sob a responsabilidade do professor Charley, e o estágio de L2 sob a responsabilidade da professora Michele. E eu estarei no apoio. Então, essa é a aula 1, onde estarei aqui explicando para vocês. Os responsáveis pelas disciplinas em questão não serei eu. Eu sou responsável pela disciplina de TCC. Aqui estou no apoio, no auxílio da organização desses materiais para oferecer a vocês. Esse é o nosso objetivo, que vocês consigam, que vocês aprendam a desenvolver esse trabalho. Essa aula de estágio de L1 e L2, vocês vão falar sobre um tema, vocês vão explicar sobre um tema. Acompanhem. Estágio em L1 diz respeito ao ensino da Libras como primeira língua, e em L2, o ensino da Libras como segunda língua. Então, no 7º e no 8º período, vocês vão desenvolver uma prática, porque vocês vão adquirir conhecimentos acerca da teoria, por meio de debates, interações, apresentações. Então, essa aquisição, esses conhecimentos, favorecerão a prática de ensino, bem como a formação de vocês, professores. Então, vocês vão desenvolver uma prática, o estágio, sob duas perspectivas, da L1 e da L2, tudo com foco na Libras. Então, viram? O que é estágio? Supervisionado. Então, o objetivo aqui é oferecer a vocês, alunos, uma prática docente. Então, vocês vão estudar, tem a teoria, organizar oficinas, seminários, terão apresentações, de forma a estimular vocês, a instigar vocês a desenvolverem. E isso tem como objetivo a formação do Letras Libras, que é a docência. Vocês serão professores. A disciplina de estágio, ela tem um objetivo. Alguns de vocês já foram em escolas, já foram em espaços de ensino para surdos, conhecem a linguística da Libras, estão desenvolvendo conhecimentos acerca, mas é necessário uma prática para além disso, das apresentações. Vocês terão que ir em sala de aula, ter uma prática que será desafiadora, diferente.
Então, esse é o objetivo do estágio: oferecer a vocês experiências em sala de aula, presencialmente, ali, junto com o aluno, surdos e ouvintes. Então, é um desafio no qual vocês serão convidados a se moldarem. Então, vão adquirir também experiência. O estágio irá instigar vocês e, com isso, vocês irão aprender por meio da prática, do contexto escolar, as normas ali existentes. Então, vocês vão se modificar com essa prática. E percebam que o contexto social é diferente do contexto escolar. O estágio irá auxiliá-los nesse movimento, nessa formação, de forma que não haja prejuízo nessa formação. Assim, o estágio se faz relevante por propiciar a vocês conhecimentos. Vocês vão ali estar junto com o professor que irá orientá-los, irá corrigi-los. Então, agora explicarei para vocês sobre 2 campos. O estágio em L1, que tem como foco o ensino da língua de sinais para surdos. Mas e o surdo? É só o público infantil? Não. O ensino da Libras também para surdos. Jovens, adolescentes, idosos, com diversos perfis. Então, você vai ter que ensinar Libras, estimular esse ensino. E com relação ao ensino infantil, você irá propiciar a aquisição dessa língua por essa criança. Uma vez que geralmente a família não utiliza, não sabe essa língua, utiliza a língua oral. Então, vocês terão esse objetivo, ensinar Libras para as crianças, ter contato com essas crianças, o contato com essa língua. Então, o estágio vai favorecer a vocês diversos itens. Então, o estágio vai auxiliá-los a perceber esses níveis para o ensino da Libras, formação de frases, uso de classificadores, a sinalização, contação de histórias em língua de sinais. Então, a Libras, ela não é somente sinal, não. Por isso o estágio é muito importante, porque vai mostrar aos alunos, vai mostrar a vocês quais as diferenças existentes, os diferentes níveis entre esses alunos surdos. Vocês terão que perceber isso. No momento dessa prática do estágio, vocês vão perceber. E assim vão organizar uma aula a partir desses perfis. O estágio com foco no ensino da L2 em Libras, no nosso curso não está focado no português. O L2 também é ensino da Libras, porém para ouvintes. Então, vocês vão ensinar ouvintes a língua de sinais para comunicação. Esse é o foco principal. Para conversar em ambiente familiar, em contexto social. Então, ele vai aprender a língua de sinais e pode também chegar a ser intérprete. Então, perceba que há níveis diferentes também. Então, você vai ter que ter contato com esses alunos, conhecê-los. E você deve entender que o ensino da L1 e da L2 é diferente, estratégias diferentes, materiais diferentes, didática diferente. Você deve conhecer essa forma de ensino. Percebam que o ensino da Libras ele se dará de diversas formas, há vários caminhos. E é importante que você se atente ali ao momento, a partir das experiências que você vai adquirir. Alguns de vocês já trabalham com o ensino da língua de sinais, já são instrutores, mas aqui vocês serão professores, terão uma outra perspectiva. Então, isso é muito importante. Por isso, o estágio se faz relevante. Vocês devem participar desse estágio, fazer de forma séria e não de forma aleatória, porque é o futuro de vocês, é o trabalho, a formação de vocês futura que está em jogo. E isso é muito importante. Assim, vocês devem adquirir conhecimentos a respeito dessa realidade. Com foco no ensino da Libras.
da forma coerente e de qualidade. Algumas pessoas já têm experiências para o ensino de ouvintes, para o ensino de surdos, mas percebam que são diferentes as formas de ensino. E é importante que essa experiência adquirida por meio da prática mostre a vocês várias formas onde você poderá escolher a mais adequada, a que mais tem afinidade com o seu público. Então, isso é muito importante, assim como, por exemplo, a formação de um médico. Ele estuda, ele se forma e ele precisa fazer estágio em várias áreas. Clínico geral, ginecologia, dentre outras especialidades. Ele precisa conhecer, fazer o estágio. E, ao finalizar o estágio, após 2 anos de cada especialidade, ele vai finalizar a sua formação e vai escolher uma área específica. Assim como aqui, o ensino da Libras, podemos fazer essa comparação. Então, eu tenho que ver qual é o meu perfil. Eu vou ensinar Libras para todas as pessoas? Não, é necessário que haja, a partir da minha experiência, a escolha de um campo específico. Vou explicar para vocês, conforme falamos já a respeito do estágio. Agora eu vou perguntar a vocês: o que é projeto de intervenção? E como organizá-lo? Então, significa, conforme imagem, vejam. Viram a foto? Então, o que você entende com essa imagem? A partir dessa imagem, podemos explicar que, quando se fala em estágio, tem um ensino em um determinado campo, surdos, ouvintes. Então, essa perspectiva é o perceber o que precisa, o que o surdo precisa, o que ensinar, qual o problema existente, o que falta, como podemos melhorar, o que é preciso para desenvolver, para estimular esse campo. E qual a principal dificuldade? Então, o projeto de intervenção está vinculado a esses questionamentos, os quais você vai perceber. E no campo do ensino da L2, para ouvintes, há um problema. As pessoas têm certificação, mas não têm fluência. E qual a relação desses ouvintes com a comunidade surda? Então, você pode perceber vários problemas ali. E com relação ao ensino, a prática, há falhas, ela não é totalmente eficaz. Há sempre alguma falha, algum problema, às vezes alguma coisa simples. E com relação ao público infantil surdo, há um questionamento simples, a questão da família. Então, apoia o bilinguismo, tem ali o professor para ensinar a língua de sinais, a criança é fluente, mas falta alguma coisa. A família que não sabe essa língua, que não se desenvolve, isso atrapalha a criança. Falta informações, falta conhecimento, gera prejuízo por causa da família. Então, como resolver esse problema? Então, o projeto de intervenção, ele vai tentar sanar esses problemas, acabar com essas dificuldades, essas barreiras. O projeto de intervenção vai auxiliar na resolução desses questionamentos. Esse projeto será desenvolvido por cada um e, no decorrer, não será somente uma prática que você vai lá e observar. Não. Você vai analisar, você vai desenvolver um trabalho ali. É um processo de ensino, o qual você vai analisar detalhadamente o perfil do aluno, dentre outros elementos. Posteriormente, vamos começar a organizar isso. Não é somente chegar lá aleatoriamente, não. Temos que organizar uma proposta, que é o projeto.
organizar um plano de aula. Vejamos. O projeto de intervenção é composto por 3 etapas. Primeiro, o diagnóstico, no qual você vai ao ambiente escolar, se o público é educação infantil e surdo ou ouvinte, vai depender da cidade, da região. Mas vou dar um exemplo, de forma geral. Então, tem ali um público infantil surdo, você irá observar, mas primeiramente você precisa conversar com o professor, com o diretor, com os alunos e fazer algumas percepções. Perceber, pegar opiniões deles, ver o que falta ali. E você também vai pesquisar a respeito dos materiais. Você não vai chegar lá e já começar a ensinar, não. Não é assim. Já levar o seu material e já começar a ensinar. Não. Anteriormente a isso, você vai fazer uma análise. Você vai verificar os materiais existentes. Você vai verificar ali os documentos dos alunos, da família. Você vai fazer essa abordagem. Em casa, a comunicação com esse aluno. E o professor, quais as estratégias que ele utiliza? Então, você vai fazer esse acompanhamento. Você vai continuar utilizando a estratégia do professor, vai fazer diferente. Com relação à direção, você vai também analisar. E assim você vai se deparar com vários itens que vai compor o seu trabalho, que vai ajudar você a organizar o seu trabalho, o seu projeto de intervenção. Esse projeto, ele é uma proposta de trabalho, que será desenvolvida com esse aluno surdo durante um determinado período. Então, não adianta você fazer um projeto para imediatamente. Não, é necessário você organizar um projeto que vai desenvolver alguns dias e não é aleatoriamente. Não, antes você deve organizar o seu projeto, colocar o tema. Sobre Libras, se você percebeu que falta ali a Libras, então você vai focar nisso, na fluência da língua de sinais por essas crianças. Vai colocar os objetivos, que é estimular o aprendizado, o uso de classificadores, o aprendizado da literatura, poemas, estimular a comunicação. Percebam que há vários objetivos. E aí você vai estabelecer a sua metodologia. Por exemplo, contação de história, na primeira aula, na segunda, poemas, na terceira. Então, você vai elencar aqui algumas metodologias. Você não vai fazer de forma aleatória, não. Até porque você esquece o que você vai fazer. Então, você primeiro tem que fazer essa percepção e não deixar solta as suas aulas. Você tem que retomar ao problema que deu início ao seu projeto. Por isso, deve-se dar início à observação, às anotações, o que falta ali, sobre o material. Você vai elencar todas essas informações que vai compor a sua aula. A partir dessas informações, você organiza as suas aulas. Primeiramente, você vai analisar, fazer ali algumas descobertas. Logo após, você vai organizar o seu projeto a partir dos problemas observados. E depois é que se dará a docência, o ensino. Então, percebam que essa organização é muito importante. Você não pode fazer ela de forma aleatória, de qualquer jeito. Não. Da mesma forma, é o ensino para ouvinte. Para o surdo, ok, já falamos. Agora, quando o ensino é para ouvintes, você vai perceber ali, falta salas, falta um espaço adequado. Então, você vai organizar o seu trabalho com aula 1, aula 2, por exemplo, vai colocar temas. Aula 1, alfabeto, aula 2, família. Então, você vai criar os seus temas para trabalhar ali nessas aulas. Então, é muito importante a primeira percepção sobre os problemas relacionados ao ensino da L2 e da L1.
Então, o projeto de intervenção, ele significa isso. Então, quanto ao objetivo do estágio de ensino em L1. Então, existem escolas com seu público. E qual é o objetivo? O ensino da L1, qual é o objetivo? Você tem um alvo com isso. É o ensino do surdo. Quer seja infantil, jovem, adulto, idoso, independe o público. Você precisa ter contato com a língua de sinais para alcançar o seu objetivo. Você vai estimular esse aprendizado dessa língua, de forma que esse aluno surdo desenvolva a língua de sinais. Assim como para desenvolver a língua portuguesa não é necessário um contato constante. Durante toda a vida, há sempre um treino, uma prática. Quando o jovem adquire várias palavras novas, então com o surdo vai ser assim também. Por isso, o estágio do ensino em L1 é muito importante e tem como alvo o surdo. E não é só criança surda, é o ensino do surdo, é o ensino da Libras para surdo. E não é somente o ensino de sinais. Tem várias temáticas, literatura, classificadores, poemas, contos, teatro, gêneros diversos, piadas, o uso do corpo. Então, ele vai aprender tudo isso. Isso faz parte do ensino da Libras, como o L1. Quanto ao objetivo do ensino da L2, é o ensino da Libras para ouvintes, correto? Mas é só em cursos de Libras? Não. Há vários campos de atuação. Pode ser curso de Libras, pode ser ensino de Libras para a família, Libras como disciplina, quer seja na escola de ouvintes, ou para o ensino superior, ou para o ensino infantil. Então, há um diverso público. Então, é o estudo da língua para comunicação. Então, a partir de uma prática, ele vai se comunicar. Então, esse é o objetivo, ensinar Libras para comunicação. O foco, o alvo, são as pessoas ouvintes que vão aprender a Libras como segunda língua. O projeto de intervenção, conforme estamos explicando, ele é constituído, ele tem uma estrutura textual, ele tem alguns elementos. Primeiro, os dados, endereço, nome, o local onde vai se desenvolver o trabalho, da escola, do aluno. É necessário que se coloque as informações, o nome desse aluno, da escola, no ensino da L1, bem como no ensino da L2. É necessário que haja essa proposta com foco no aluno, então tem que identificá-lo. Qual o curso? É no ensino superior? Então, tem que se detalhar todas essas informações. Posteriormente, há o segundo elemento, a introdução. Terceiro, o tema. Quarto, um problema. Objetivo. Justificativa, o porquê desenvolver esse trabalho. A teoria que embasa esse trabalho do ensino da L1, do ensino da L2. A metodologia, a organização desse trabalho, como ele se desenvolverá. A coleta de dados, na busca pelo resultado, um cronograma. Então, é um projeto de intervenção. Então, você fará um projeto para o ensino da L1 e um outro projeto para o ensino da L2. Não confundam, cada um tem um objetivo diferente, temas diferentes, problemas diferentes.
cada um com sua importância, cada um com sua teoria, cada um com sua metodologia. Bem como o cronograma. São períodos diferentes que vocês desenvolverão. Então, há um projeto de intervenção para cada momento. Teremos um outro vídeo que dará continuidade a essas explicações, para que vocês possam entender o significado do projeto de intervenção relacionado ao estágio. Bons estudos!